Bom dia, dando início à aula de Química, e o nosso assunto são os fatores e variáveis de alteração do equilíbrio químico. Então, o exemplo de equilíbrio químico aplicado ao cotidiano é uma garrafa de refrigerante. Em uma garrafa de refrigerante, há a decomposição ou a formação do ácido carbônico, que é o H2CO3. Que se decompõe em água e dióxido de carbono, ou seja, CO2. Essa reação está em equilíbrio, pois à medida em que ocorre a decomposição, eles vão se decompor em água e gás carbônico, também ocorre a formação do ácido carbônico, já que é uma reação reversível, né? Só que quando a garrafa é aberta, a pressão interna da garrafa diminui, de forma que a diminuição da pressão favorece a decomposição do ácido carbônico, fazendo que a garrafa libere o gás. Então, esse é um exemplo do cotidiano, né? Que a gente vê todo dia. Quer dizer, quem toma refri, né? Uma reação está em equilíbrio quando a velocidade da reação direta é a mesma da reação inversa, ou seja, os reagentes se transformam em produtos com a mesma velocidade que os produtos se transformam em reagentes. Então, aqui está mostrando novamente, né? Substância A e B vão reagir para formar C e D. Ou a C e D vão reagir para formar A e B novamente. O que está em minúsculo aqui é o coeficiente estequiométrico, quer dizer, a quantidade, né? O deslocamento de equilíbrio é uma situação em que uma reação química é deslocada para o sentido direto ou para o sentido inverso, quando submetida a uma perturbação externa. O que vem a ser isso? A gente pode acrescentar mais reagentes aqui, e aí serão formados mais produtos do que os reagentes. Então, quando a gente fala quando uma reação química é deslocada, quer dizer que ou produtos são formados em maior quantidade ou os reagentes. Então, de acordo com o princípio de Le Chatelier, sempre que uma força atuar sobre uma reação em equilíbrio, o deslocamento de equilíbrio irá ocorrer no sentido de anular essa perturbação e estabelecer uma nova situação de equilíbrio na reação. Então, os fatores que alteram o equilíbrio químico. Existem 3 fatores que podem gerar essa espécie de perturbação numa reação em equilíbrio químico, e assim provocar o seu deslocamento, que são a concentração das substâncias participantes na reação, a temperatura e a pressão. Então, uma observação aqui, que a adição de um catalisador não é um fator que altera o equilíbrio químico, porque essas substâncias, elas têm a capacidade de aumentar a velocidade da reação, tanto no sentido direto como no sentido inverso. E outro fator importante a se considerar é que tanto a variação da concentração como a variação da pressão não alteram a constante de equilíbrio Kc, apenas a temperatura. Quando uma reação reversível encontra-se em um sistema fechado, ela acaba por entrar em equilíbrio químico, ou seja, as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa ocorrem com a mesma velocidade. Se não houver nenhuma alteração no sistema, ela permanecerá indefinidamente assim. O cientista francês Le Chatelier percebeu isso e passou a estudar esse fenômeno. Ele dedicou-se ao estudo de possíveis maneiras de se conseguir deslocar o equilíbrio químico e descobriu aspectos importantes que são até hoje usados por indústrias, por exemplo, para aumentar a produção de determinados produtos com menor custo. Essa é a intenção, né,
das fábricas. Então, uma das coisas que ele descobriu foi o que passou a ser chamado de princípio de Le Chatelier, que pode ser enunciado da seguinte maneira: quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação, essa perturbação que é a variação da velocidade, da pressão ou a concentração, né, das substâncias envolvidas. Ele tende a se reajustar a fim de diminuir os efeitos dessa perturbação e atingir novamente o equilíbrio químico. Então, vamos ver como cada um desses fatores atua sobre o equilíbrio químico. Então, a primeira, a concentração. Quando aumentamos a concentração em quantidade de matéria, ou seja, em mol por litro, que também é chamada de concentração molar, de um ou mais reagentes, o equilíbrio se desloca no sentido da reação direta, isto é, de formação dos produtos e consumo dos reagentes. Então, serão produzidos mais produtos, né? Porém, se aumentarmos a concentração de um ou mais produtos, ocorrerá o contrário. A reação se deslocará no sentido inverso, ou seja, para a esquerda, no sentido de formação dos reagentes. Então, consideremos um exemplo em que haverá variação na concentração. Temos o seguinte sistema aquoso, em que os íons abaixo estão em equilíbrio químico. Então, 2 mol de CrO4 aquoso mais 2H, também no aquoso, vai produzir 2Cr2O7 mais 2H2O, estado líquido, né? Os íons CrO4, óxido de cromo, né, conferem a cor amarela ao sistema, enquanto os íons Cr2O7 conferem a cor alaranjada. Assim, imagine que adicionemos algumas gotas de limão a esse sistema. Visto que o limão é ácido, estaríamos aumentando a concentração dos íons hidrogênio, né? Porque os ácidos, eles têm os hidrogênios ionizáveis. Seguindo o princípio de Le Chatelier, o sistema irá, então, deslocar-se no sentido de consumir os íons hidrogênios, ou seja, no sentido da reação direta, né, para a direita. Isso provocaria mais produção dos íons Cr2O7 e a solução passaria de amarela para o alaranjado. Então, exemplo de deslocamento de equilíbrio, segundo o princípio de Le Chatelier. O contrário também é verdadeiro. Se adicionarmos alguma solução básica ao meio, os íons OH dessa solução irão reagir com os íons de hidrogênio e haveria um aumento da concentração da água no meio. Por isso, o equilíbrio se deslocaria no sentido de consumir a água, ou seja, para a esquerda, no sentido inverso, e o sistema líquido ficaria amarelo. Só corrigir aqui, é um L de líquido. Por meio desse exemplo, podemos generalizar o seguinte em relação à variação e deslocamento de equilíbrio. Aqui tem um resuminho. Então, o aumento da concentração, se a gente aumentar os reagentes, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Se a gente aumentar a concentração dos produtos, o equilíbrio será deslocado para a esquerda. Já a diminuição vai ocorrer ao contrário, né? Se a gente diminuir os reagentes, o deslocamento do equilíbrio é para a esquerda. E se a gente, porque vai ter mais produto, né? Se a gente diminuir os produtos, o deslocamento do equilíbrio é para a direita. A temperatura também interfere, né? É o segundo fator. No equilíbrio, uma das reações é endotérmica, aquela que absorve calor, e a outra é exotérmica, exo fora, né? Que vai liberar calor da reação.
Assim, quando a temperatura do sistema é aumentada, isso favorece o sentido da reação que absorve calor, a endotérmica, enquanto uma diminuição da temperatura favorece o sentido da reação que libera calor, que é a exotérmica. Então, aqui a gente tem um exemplo, N2, no estado gasoso, né, o nitrogênio, mais 3H2, nitrogênio e hidrogênio, eles vão reagir e produzir amônia, que é uma reação exotérmica, quer dizer que vai liberar o calor. Já a decomposição da amônia em nitrogênio e hidrogênio é uma reação endotérmica, ela vai absorver o calor. Então, se aumentássemos a temperatura dessa reação, haveria um deslocamento no sentido da reação endotérmica, que é a inversa, no sentido esquerdo. Com isso, o calor será absorvido para reduzir a perturbação causada no sistema. No entanto, se a temperatura for abaixada, a reação direta de produção da amônia é a que será favorecida. Isso porque ela é exotérmica e irá liberar calor para o sistema que está com a temperatura mais baixa. Então, resumindo aqui também, o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. Diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. E a pressão? A variação da pressão só deslocará os equilíbrios que envolvem apenas substâncias gasosas. Quando aumentamos a pressão de um sistema em equilíbrio, isso favorecerá o deslocamento do equilíbrio no sentido de contração do volume, quer dizer, vai diminuir o volume. Por outro lado, se diminuirmos a pressão, o deslocamento do equilíbrio será no sentido da reação, em que há expansão do volume. Então, a gente tem um exemplo, 2SO2, no estado gasoso, mais O2, também gasoso, 2 mol de SO2 e 1 mol de oxigênio, para formar 2 mol de SO3. Então, observe que nos reagentes o volume é maior que nos produtos. Sim, é maior. Aqui temos 3 mol e aqui a gente tem 2 mol. 3 mol para reagente e 2 mol para produto. Portanto, no sentido direto, a contração do volume. E no sentido inverso, né, para a esquerda, a expansão do volume. Contração diminui o volume. Expansão aumenta o volume. Nesse caso, o aumento da pressão favorece a reação direta, enquanto a diminuição da pressão favorece a reação inversa. A variação da pressão só promove deslocamento em equilíbrios que apresentam componentes gasosos, já que quando ela é aumentada, as moléculas ampliam os choques entre si, e quando a pressão é diminuída, elas diminuem os choques entre si. Os choques entre as moléculas aumentam com o aumento da pressão, porque o volume, espaço, é diminuído. Consequentemente, enquanto que a diminuição da pressão é acompanhada com o aumento do volume. Então, tem uma observação em equilíbrio químico, análise do efeito da modificação da pressão leva em consideração o volume molar dos reagentes e produtos. Volume esse que está relacionado com os coeficientes da reação. Então, na equação abaixo, o volume do reagente é 4 e do produto é 2. Então, 1 do nitrogênio mais 3 mol de hidrogênio dá 4 mol. E aqui, 2 de amônia. Então, de acordo com o princípio de Le Chatelier, se a pressão de um sistema for aumentada, ocorrerá o deslocamento do equilíbrio no sentido de maior volume, enquanto se a pressão for diminuída, ocorrerá o deslocamento do equilíbrio. Aumentando a pressão,
Equilíbrio desloca para a direita, por ser o lado de menor volume. Diminuindo a pressão, o equilíbrio desloca para a esquerda, por ser o lado de maior volume. Então, aqui também tem um resuminho. Aumento da pressão favorece a reação em que a concentração do volume. E a diminuição da pressão favorece a reação em que a expansão do volume. Então, a gente pode generalizar dizendo que aumento de temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. A diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Mais um resuminho aqui. Alteração no equilíbrio, né? Adicionando reagente, o resultado vai ser no sentido dos produtos. Adição de produto, o deslocamento vai ser no sentido dos reagentes. Retirada de reagente, no sentido dos reagentes, retirada do produto, no sentido dos produtos. A diminuição da pressão, no sentido da expansão do volume, e aumento da pressão, no sentido da reação endotérmica, diminuição da temperatura, no sentido da reação exotérmica. Importante sobre os catalisadores, né? Muitos colocam os catalisadores numa reação, que é uma substância, para aumentar a velocidade, tá? Então, o catalisador não afeta o equilíbrio, afeta apenas a velocidade com que se atinge esse equilíbrio. O catalisador aumenta a velocidade da reação e diminui a energia de ativação. Toda reação, ela precisa de uma energia para iniciar, né, para ela formar o complexo ativado e terminar essa reação. Então, como o catalisador baixa tanto a energia de ativação da reação direta, como a energia de ativação da reação inversa, aumenta de igual modo a velocidade de ambas as reações, e por isso não altera a constante de equilíbrio. Então, o catalisador é uma substância química que não participa da reação química. Ela não vai, ela termina, ela ajuda ou separar, ou unir, né, substâncias, mas depois que ela fez o trabalho dela, ela está pronta para atuar em outro substrato. Diminuir a energia de ativação e aumenta a velocidade da reação. Então, o catalisador acelera a reação, mas não altera a composição química dos reagentes e produtos envolvidos. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a energia, né, necessária para uma reação iniciar. Então, uma reação sem catalisador, olha, precisa de bem mais energia do que uma reação onde se adiciona um catalisador. Isso era só para mostrar para vocês mesmo. Bom, existem alguns tipos de catalisadores, né? Por exemplo, o nosso corpo, as enzimas são proteínas que atuam como catalisadores em reações bioquímicas. Então, até para a gente digerir o açúcar, por exemplo, que a gente come, a sacarose, as enzimas são necessárias, porque elas vão fazer a quebra desse açúcar em duas partes menores. Então, os catalisadores comuns incluem as enzimas, catalisadores ácido-base, catalisadores heterogêneos também são chamados de superfície. Um exemplo bastante usual de reação catalisada é a decomposição da água oxigenada, que é a H2O2, que sofre uma decomposição muito lenta em condições ambiente, formando gás oxigênio e água. Ao colocarmos água oxigenada em um machucado, pode-se observar a formação de bolhas em grande quantidade. Essas bolhas são o gás oxigênio sendo formado rapidamente, ou seja, essa reação foi acelerada ao colocar a água oxigenada em contato com o machucado. Bom, existem algumas condições para que uma reação química ocorra.
Então, para que uma reação química ocorra, é necessário satisfazer 4 condições básicas. Primeiro, o contato entre os reagentes. Essa condição é óbvia, pois mesmo que os reagentes tenham bastante afinidade um com o outro, como acontece no caso dos ácidos e das bases, se eles estiverem separados, a reação não ocorrerá. Então, eles precisam entrar em contato para que suas partículas possam colidir, rompendo as ligações dos reagentes e formando as ligações dos produtos. O segundo ponto, afinidade química. Como vimos, colocar os reagentes em contato é necessário, mas não é o suficiente. Por exemplo, se colocarmos o sódio em contato com a água, ocorrerá uma reação extremamente violenta. Já se colocarmos o ouro, não veremos diferença nenhuma. Isso acontece porque substâncias diferentes possuem diferentes afinidades químicas entre si. Ou então, podem também não possuir afinidade nenhuma. Então, quanto maior a afinidade química, mais rápida será a reação. Então, nos exemplos citados, o sódio possui grande afinidade com a água, tanto para não entrar em contato com a umidade do ar, o sódio metálico é guardado em querosene. Já o ouro é inerte, por isso que monumentos de ouro duram tanto tempo, né, como os sarcófagos do Egito. Então, ele se mantém assim por décadas ou séculos, né? Provavelmente séculos. Existe também a teoria das colisões, né? Que é um fator para que tenha a possibilidade de ocorrer uma reação. Então, mesmo em compostos que possuem afinidade química, para que a reação se processe, é necessário que suas partículas, átomos ou moléculas colidam de forma eficaz. Tá? Essa colisão não pode ser de qualquer jeito. Então, eles têm uma superfície de contato que vai fazer com que essas ligações se rompam. Então, nem todas as partículas que se chocam fazem isso de forma eficaz, mas os choques que resultam em quebra das ligações dos reagentes e formação de novas ligações são aquelas que ocorrem na orientação correta e com a energia de ativação suficiente. Caso de 2 colisões não eficazes e uma eficaz que resulta na ocorrência da reação. Deixa eu aumentar aqui. Então, por exemplo, aqui ocorreu uma colisão não efetiva, quer dizer que não vai ocorrer a reação, tá? É uma molécula aqui, com 2 átomos, outra aqui, eles se chocaram, mas continuam separados. Aqui também ocorreu uma colisão não efetiva, né? Portanto, olha, não houve reação, continuam do mesmo jeito antes da colisão. Já a terceira aqui ocorreu uma colisão que pode ser efetiva. Então, essas 2 moléculas, provavelmente hidrogênio, oxigênio, por exemplo, ou nitrogênio, se chocaram, aqui formou um complexo ativado, tá? Ou seja, eles ainda estão unidos ali, mas está ocorrendo o rompimento das ligações e a reação foi efetiva porque, né, houve a formação dos produtos. E o último é a energia de ativação e o complexo ativado. Né? O complexo ativado é esse estágio intermediário entre os reagentes e os produtos. Então, conforme dito no item anterior, a colisão eficaz, além da orientação favorável, precisa também de energia suficiente. A quantidade mínima de energia necessária para que cada reação ocorra é chamada de energia de ativação. Se os reagentes tiverem uma energia igual ou superior à energia de ativação, durante o choque bem orientado, se formará um complexo ativado, inicialmente, que é uma estrutura intermediária entre os reagentes e os produtos. Então, no complexo ativado, existem as ligações dos reagentes enfraquecidas
e as novas ligações de produtos se formando. Assim, a energia de ativação funciona como uma espécie de barreira para que a reação ocorra, pois quanto maior ela for, mais difícil será para a reação ocorrer. Em alguns casos, é preciso fornecer energia para os reagentes. Por exemplo, o gás de cozinha tem afinidade para interagir com o oxigênio do ar, mas precisamos fornecer energia quando aproximamos o palito de fósforo, senão a reação não ocorre. Mas, depois de uma vez iniciada, a própria reação libera energia suficiente para ativar as outras moléculas e manter a reação ocorrendo. Encerrando o nosso compartilhamento, e encerrando a nossa gravação. Obrigada, aluno.